Boa noite a todos. E eu quero falar um pouquinho sobre o romantismo, mas não qualquer romantismo. A segunda fase do romantismo, mas não qualquer segunda fase. O ultrarromantismo. O ultrarromantismo é encontrado em qual autor? Provavelmente um dos mais sublimes nessa área do ultrarromantismo, que é Álvares de Azevedo. No meu livrinho Surrado, há diversas poesias nele, e eu vou ler 2 estrofes e tentar fazer uma pequena interpretação com vocês, tá bem? O poema que eu vou recitar, né, é Morena, e começa assim: é loucura, meu anjo, é loucura. Os amores, eu sei, foram sonhos, foi louca ternura. Esse amor que a teus pés derramei, quando a fronte queima e delira, quando o lábio desbota de amor, quando as cordas rebentam na lira que palpita no seio ao cantor. Quando a vida nas dores é morta, ter amores nos sonhos é crime? É loucura, eu sei. Mas que importa? Ai, morena, és tão bela. Beijei-me. E assim continua. Mas eu vou ler apenas as 2 estrofes iniciais, porque é um poema bem extenso. E quero analisar, tentar buscar uma análise profunda, verso por verso. Então, analisa aqui comigo, tá? Tá bem? Você que gosta de literatura, você que gosta de poesia e desse universo, tá bem? Antes de tudo, eu quero deixar bem claro a importância das letras e da literatura em diversos campos das ciências. Vou dar um exemplo aqui. A arquitetura. Quando se fala em arquitetura, comumente nós nos voltamos para qual área do conhecimento? A engenharia, a construção de edifícios e coisas desse tipo. Mas pensa, o que é um arquiteto? Um arquiteto ele é o que determina e produz e molda o pensamento para gerar construções, edifícios? Sim. Mas, então eu poderia falar também no engenheiro, é a mesma coisa. E não, são diferentes. Porque enquanto a engenharia busca consolidar uma produção mais bruta do conhecimento acerca da construção, a arquitetura ela vai tentar externalizar os sentimentos de uma época, de um indivíduo, de uma sociedade, de uma cultura em sua obra. Ou seja, a arquitetura também vai trabalhar com o quê? Com a literatura, com as escolas literárias. Se, se um poema é um modo de externar seu sentimento, seu pensamento, seu querer, por que então a forma que a arquitetura conversa com os sentimentos, com os desejos, também eu não posso verificar o poema uma forma de um arquiteto compreender melhor a alma, o sentimento e poder externar isso do seu cliente, inclusive. Aliás, eu até posso chegar mais profundo. É aprender a externar o seu próprio sentimento através da poesia e compreender a análise de poesias para poder externar aquilo que o cliente dele sente. Então, olha só que interessante. E isso vai trabalhar com diversos campos que mexem com o público, tá bem? Agora vamos passar para análise em si. Eu quero que vocês percebam que quando o Álvares de Azevedo fala morena, não é sobre o tom de pele. No Brasil, nós falamos normalmente morena, moreno, para pessoas do tom de pele preto, como eu sou. Mas nesse caso, Álvares de Azevedo está falando necessariamente do tom do cabelo, cabelos negros, tá bem? E isso é porque grande parte, eu não vou cair no achismo de falar a obra inteira, mas grande parte da obra de
Álvares de Azevedo pontua a beleza sempre uma beleza muito branca. Então essa morena nós podemos compreender como um possível ser do sexo feminino, de cabelos negros, possivelmente de cor branca, mas de cabelos negros, com certeza nós temos isso em mente. E vamos continuar. No primeiro verso ele diz: é loucura, meu anjo, é loucura. Então, nós vemos uma repetição de que algo é louco. Mas o que é louco? Ele está falando para o anjo dele que algo é louco. Mas quem seria esse anjo? Esse anjo é o resultado do amor, ou é onde está sendo colocado o amor. Nós até podemos utilizar o título para falar que esse anjo possivelmente é esse ser morena que é dito no título. E no segundo verso da primeira estrofe diz: os amores por anjo, eu sei. Opa, aqui tem um detalhe. Significa então que o que é loucura e que ele está falando para o anjo que é loucura é o próprio amor pelos anjos. Agora pensa só, um anjo é palpável? Não. Mesmo que você tenha fé a crença que existem anjos, pelo menos na nossa realidade, o anjo não é físico. E mesmo que você creia em anjos, eu creio, eles não são palpáveis. Nós só conseguimos, pelo menos no momento, idealizá-los em nossa mente. Por isso que ele possivelmente fala que é loucura o amor por anjos. E ele diz que sabe que é loucura isso. Ele repete duas vezes isso. Ele reforça esse sentimento de loucura do amor por um anjo que existe somente na mente dele. Então vamos para o terceiro verso que diz: foram sonhos. Olha só, ele já está pontuando, estão nos sonhos dele. Foi louca ternura. Aqui nós estamos em um impasse. Ele fala que foi louca ternura, um sentimento de ternura, né, de amor, mas não necessariamente um amor sexual, mas um amor sentimental, uma ternura, um afeto, porém louco, que não deveria acontecer, ou que não é comum de acontecer. Aí depois vamos para a quarta estrofe, que fala: esse amor que a teus pés derramei. Então existe essa conversa. Foram sonhos e foi uma louca ternura, um louco desejo, um louco amor. Por quê? Esse amor todo que o eu lírico tinha e que aos teus pés derramei. Derramou aos pés de quem? Do anjo com quem o eu lírico conversa. Esse anjo, novamente, nós podemos depreender a partir de todo o contexto que aquele título é a morena que está nos sonhos do eu lírico. E seguimos. Agora nós vamos para as estrofes que eu gosto muito, porque são estrofes que possuem característica de adjunto adverbial. Elas estão mostrando, olha só, todas iniciam com quando. Aliás, as próximas três, né? Iniciam com quando. Quando a fronte requeima e delira. Quando o lábio desbota de amor. Quando as cordas rebentam na lira. Então, são os momentos que acontece alguma coisa. Eu derramo o meu sentimento por você, anjo. Mas esse derramar de sentimentos acontece em qual momento espacial? No momento que a minha fronte requeima e delira. Aqui é bem interessante que nós podemos compreender de duas formas. Quando nós estamos com febre, a nossa fronte, a nossa face, o que está à frente de nós, o que é que fica quente? Opa, a testa. É até comum colocar a mão na testa, no pescoço, para poder verificar se existe alguma temperatura a mais. E quando a febre é muito alta, você pode chegar a delirar. Só que na época de Álvares de Azevedo, ter febre era um pontinho mais perigoso, porque não se tinha meios nem remédios de controlar essa febre e esse delírio. Então, se conversava muito a questão da febre, do estar febril e do delírio com a proximidade com a morte. E ao mesmo tempo pontua:
Quando nós estamos apaixonados, estamos próximos de quem nós amamos, o que acontece com a nossa face? Fica quente, fica enrusbecida. Dá para notar na nossa face que nós estamos envergonhados. A nossa fala fica torpe, nós não sabemos o que falar direito, fica delirante. Então ele está conversando com a proximidade que o febril tem da morte e ao mesmo tempo o febril da vergonha, da timidez por estar tão próximo ao ser amado. Aí nós vamos para o próximo adjunto adverbial que fala quando o lábio desbota de amor pessoal. Quando uma face enrusbece, normalmente aumenta o fluxo sanguíneo da face. Se aumenta o fluxo sanguíneo, o lábio fica, na verdade, mais vivo, mais enrusbecido, né? Com mais cor. Mas ele está falando que está desbotando, está ficando roxo, está ficando cinza. Que esquisito. Então aqui novamente eu tenho mais um elemento um pouquinho sombrio. Provavelmente ele está dialogando com a morte. O lábio de um morto que fica desbotado. O lábio de quem está prestes a morrer, de um moribundo que fica desbotado, que perde a coloração. Ou aquele que possui muito medo, um pavor, que toma um susto, também fica desbotado. Então ele sempre está brincando com essa conversa entre os sentimentos de medo, de angústia, de terror ao estar próximo do ser amado e a ternura também de estar próximo do ser amado, com características de seres vivos que estão próximos do fim. E o último adjunto adverbial, a penúltima estrofe, ele diz: o penúltimo verso da primeira estrofe, ele fala: quando as cordas rebentam na lira, pá, elas rebentam, elas estouram, perdem algum laço. A lira que está onde? É a lira que palpita no seio ao cantor. Então é a lira que está dentro do coração, possível, aliás, no lugar do coração, ou representando o coração, que tem essas cordas arrebentadas. Agora, preste atenção. Qual é a literatura, ou mitologia ou cultura, que tem alguma coisa que fala sobre um fio que pode ser arrebentado? Interessante, as moiras, na mitologia, salvo engano, grega, fala das deusas que utilizam fios de cabelo, quem já assistiu Hércules vai saber disso, que quando alguém está prestes a morrer, quando elas decidem que esse ser deve morrer, elas cortam com a tesoura o fio de cabelo e essa pessoa morre. Agora vamos pensar. Ele falou de uma lira que está no peito, no coração, e com cordas que se arrebentam. Opa, eu não poderia falar que se arrebentou é porque teve um toque muito intenso, né, da lira, das cordas pelo cantor. Então significa o quê? Que é o coração com muito sentimento. O cantor está utilizando muita força no coração, nas cordas, para tocar sua música, a música da paixão, do amor, ao ponto que arrebentaram-se essas cordas. As cordas que representam, olha só, as moiras, as cordas da vida. Quais cordas, aspas, saem do coração e permitem que nós vivamos? E caso elas sejam arrebentadas, nós morremos. As veias, não é verdade? Então, novamente, essa conversa. A vitalidade se dando um fim por conta da intensidade do sentimento do eu lírico. E aqui nós vamos para a segunda estrofe que diz: quando, de novo, adjunto adverbial. Quando a vida nas dores é morta, ter amores nos sonhos é crime? Olha só o que ele está falando. Ele está questionando se, no momento que ter dores em vida faz com que a vida seja morta,
De novo, vou repetir. Quando a vida nas dores é morta, ou seja, quando a vida por conta das dores é uma vida morta, é uma vida sem sentido, sem felicidade, então ter amores nos sonhos, idealizar esse amor seria um crime? Ele questiona uma pergunta retórica. É crime? Se eu não consigo viver a minha vida por conta das minhas dores, sonhar com amores é crime? Aí é uma questão pessoal. Aí o próximo verso da segunda estrofe, o terceiro verso diz: é loucura, eu sei, mas que importa? Então esse amor que está nos sonhos é tão forte, tão imenso, tão grande, que ele sabe que, segundo ele, é loucura, não é o ideal. Mas nada disso importa, porque ele finaliza: ai, morena, és tão bela, e assim ele finaliza: beijinho. Lira dos 20 anos, esse é o título deste livro, com um conjunto de poemas. Pessoal, tá velho assim, tá meio esbranquiçado, porque é um livro muito antigo da minha infância também. Eu não consegui ler todos os versos, todos os poemas, por quê? Poema deve ser analisado, na minha concepção. Então não vale a pena somente ler por ler. Caso vocês queiram, compra. Com certeza em sebo online, compra em sebo. Aliás, compra em sebo, mas vê em outros canais de compra, porque às vezes o livro nunca utilizado está sendo mais barato do que no sebo, aliás, eu percebi. O sebo hoje em dia está muito caro. Mas eu recomendo muitíssimo a compra, ou se não conseguir comprar, que baixe, porque como é um autor antigo, a publicação dos seus poemas também atualmente não tem direitos autorais, então você acha facilmente na internet. Recomendo. Eu espero que tenham gostado dessa análise. Vocês percebem que são cerca de 15 a 20 minutos, eu acho que vai dar de vídeo, em apenas 2 estrofes. Então percebam como é possível depreender de apenas 2 estrofes de um poema tanto conteúdo a ser analisado. E da forma que eu analisei, outra pessoa pode ter outra perspectiva, outra vivência e compreender coisas diferentes no mesmo autor, tá bem? Eu espero que tenham gostado. Caso tenha chegado aqui, se inscreva no canal, dê joinha, dê seu like e comenta, principalmente comenta, porque se for um comentário negativo, Rafael, você fala muito baixo, Rafael, você parece que é um robô, pode falar, porque eu vou buscar uma melhoria, tá bem? Se for um comentário positivo, tão bom quanto. E se for um positivo com negativo para que eu busque uma melhoria, eu aceitarei do mesmo jeito, tá bem? Então, até a próxima e tchau, tchau.